Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana falaremos sobre Outubro Rosa, saúde emocional da mulher. Nossa convidada, psicóloga Cláudia Kubel. Uma alegria muito grande, Cláudia, receber você aqui em nosso programa. Obrigada. Pela primeira vez, né? Eu que agradeço, Claudinha. É um prazer estar aqui. Gratidão por poder compartilhar da minha experiência. E eu quero dizer que adorei iniciar o programa com a Ave Maria. Não é? Tão bom, né? Tão bom, né? Ela que nos acolhe, não? Coisa gostosa, gostei mesmo. E é mais ou menos como se a gente iniciasse o nosso dia nos entregando a Mãe Maria, não, Cláudia? Eu inicio meu dia com a Ave Maria. Eu, meu marido e meus filhos no carro, a hora que a gente está indo despachar, cada um num cantinho. Vocês vão rezando juntos em família? A gente vai rezando junto. A espiritualidade é fundamental no seio familiar, não? Muito. Muito, muito. E você prega isso somente desde quando a gente tem pequenos. Eu tento. Às vezes a gente falha. Uhum. Mas agora isso está muito mais presente. Que bom, Cláudia. E aí a gente consegue, embora as tribulações, as questões todas da vida continuem acontecendo, quando a gente tem esse olhar voltado para as coisas do alto, muita coisa muda, né? Sobretudo a nossa postura, a forma como a gente vai responder essas tribulações, porque nos fortalece, sobretudo enquanto família, não? É muito importante mesmo, principalmente para as crianças. Olha, eu quero te perguntar assim, ó, como fica o emocional da mulher quando se descobre que tem um câncer, Cláudia? Você trabalha inclusive sobre isso, você teve isso inserido em sua vida, né? E esse emocional, como é que fica? Enquanto psicóloga, deixar a parte, né, técnica, questão de ciência de lado, e se deixar ser pessoa, se deixar ser humana, né, se deixar ser mulher, como é que fica esse emocional? Claudinha, o câncer ele ainda carrega um estigma muito forte. Então ele vai abalar o emocional de qualquer um, de homens e mulheres. Uhum. Mas as mulheres têm algumas particularidades, né? Dependendo da região afetada pelo câncer, pode trazer cicatrizes muito mais profundas, né? Não só no externo, na aparência. Sim. Porque tem a questão da vaidade, né, da autoestima, a queda do cabelo. Claro que para o homem isso também é um sofrimento, né? Tem muitos homens vaidosos que se preocupam com o cabelo, com a aparência. Mas a sociedade ainda cobra muito mais a questão da aparência, da vaidade feminina. E o cabelo, ele tem toda aquela, né, simbologia da feminilidade, né, da sensualidade. O cabelo é o nosso cartão de visita, a gente pode brincar com ele. Quando eu quero mudar, o que eu começo mudando, né? Ou eu pinto o cabelo, corto, mudo o lado que eu vou usar ele e por aí vai. Então, de uma forma ou de outra, é impactante tanto quanto os outros, mas tem essa estrutura da feminilidade, tem a estrutura da questão da imagem visual, da imagem corporal também, que muda tudo isso na cabecinha, né, Cláudia? O câncer de mama, por exemplo, né? Aquela preocupação de se tiver que fazer retirada total das mamas, ou até mesmo parcial, porque o seio está muito relacionado também à questão da sexualidade e à vida, né? Vida através da amamentação. Então, é outro motivo que causa muito impacto, né? Em relação à questão da saúde da mulher ainda, receber um diagnóstico como esse, né? De que está recebendo, de que precisa fazer o tratamento adequado, né? Em relação a essa questão mesmo desse processo de aceitação, existe um tempo? Como que processa tudo isso? É um processo, né? Até chegar à aceitação. A gente fala que é um processo de luto. São algumas etapas, né? Que começa com choque ou a negação. As pessoas elas podem ficar meio que como se fora do ar, meio desligadas. Aí tem a barganha, né? Quando eu posso começar a negociar comigo mesma ou com Deus, tipo assim, a hora que eu sair dessa eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou me cuidar mais, prometo Deus, né, fazer isso ou aquilo, ou não fazer mais, ou fazer coisas que antes eu não fazia. Eu falei
do choque, né, da negação, tem a raiva, né? A pessoa ela pode se voltar contra si mesmo ou contra os outros, a baganha, que é essa negociação. A depressão. Depressão não quer dizer que a pessoa vá deprimir, né? É muito comum, mas não é normal o paciente oncológico deprimir. Isso vai depender de muitos fatores. Sim. Se já tinha um histórico de depressão, ansiedade, algum outro transtorno, provavelmente esse paciente tem muito mais chance de vir a ter episódios depressivos. Sim. Né? E até chegar na reorganização, que é a aceitação. Que seria a ressignificação, Cláudia? Isso. E essas fases não é uma coisa assim, uma sequência lógica, que todo mundo vai passar. Algumas pessoas não passam por todas as fases. Ou às vezes, quando estavam lá na baganha, voltam para a negação. Né? Tem umas que não passam por uma fase ou outra, ou podem ficar mais tempo em uma fase. Em outras, assim, é questão de horas, dias, outros levam meses. É bem interessante isso. Eu, quando tive o câncer, eu achei que eu não tinha passado por todas as fases. Mas agora, hoje, pensando, eu passei por todas as fases. Só que algumas fases foram assim, tão rápidas que não deu tempo para perceber. É porque, na verdade, aquela questão, você enquanto psicóloga, você sabe disso. O que está na literatura está dizendo uma coisa, mas aquilo que quando vem para o concreto, quando vem para o real, tanto para o profissional que vai assistir dentro de um consultório aquele seu paciente, quanto, no caso, para você que está vivenciando aquele diagnóstico em ti, as coisas vão acontecendo num processo, como você falou, algumas vezes muito rapidamente, outras vezes mais demorado, até porque essa dor ela é subjetiva também. Né? Em cada pessoa dói de uma forma, né? Mas é importante, inclusive, que todos saibam, por isso nós chamamos que todos da família pudessem assistir, que existe o tempo, né, para poder processar, para poder elaborar, para poder assimilar, né? Então, ressignificar, que nem como você colocou, aí é o momento da reorganização, né? Isso, para então poder enfrentar a doença e seguir adiante. Fazer o enfrentamento, né? Então, e esse enfrentamento, ele é muito importante para que o paciente tenha real noção do que é a doença, do que é o tratamento e poder seguir essa caminhada de ter as pessoas da rede de apoio que também são fundamentais nesse momento, não? Com certeza. A rede de apoio é... Como que foi para você? Houveram aquelas pessoas que se afastaram, houveram aquelas pessoas que se aproximaram? Como que foi essa reorganização? Até porque tem muita gente que se aproxima no sentido da curiosidade. Existem outras que se aproximam no sentido realmente de poder te acolher, de poder te ajudar. E tem aquela pessoa, se precisar de alguma coisa, me liga, né? A gente não vai ligar, né, Cláudia? Não. Como é que foi tudo isso enquanto Claudinha, família? Tem tudo isso mesmo. Tem os curiosos, a gente percebe que são os curiosos, mas assim, no geral, eu percebo que as pessoas são muito caridosas, né? São muito empáticas, pelo menos isso aconteceu comigo. Sim. Né? Mas nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com a doença, né? Eu tive amigas que quando elas foram me visitar... Nem nós, né, Cláudia? Nem nós, né? Não, ninguém está preparado para isso. Acho que muitas vezes nem a equipe médica que trabalha diretamente ali. Algumas amigas foram me visitar e foi engraçado que elas ficaram muito incomodadas com a minha careca. Eu tinha uma amiga que falava assim, Cúbel, você não quer subir, pegar o lencinho? Você não ganhou uma peruca? Pode pôr a peruca. Eu falei, não, eu tô bem assim, né? Tá quente. Dá para fazer de conta que tem cabelo, Cláudia? Ou não? Não dá para fazer de conta. Como que foi esse seu enfrentamento? Porque eu penso que a alopecia, que é a queda dos cabelos por conta do efeito da medicação, eu acredito que sejam um dos momentos mais impactantes após o diagnóstico da doença, né? Ou houve, no seu caso, houve algum momento que foi muito mais forte? Porque a princípio você recebe o impacto da doença, né? O impacto da notícia da doença, do diagnóstico, né? E aí depois você faz o enfrentamento, passa por todo aquele processo que a gente acabou de falar, mas quando realmente começa a queda dos cabelos, começa essa fase, é um segundo impacto, a gente pode dizer? Como é que foi isso para você? Eu, desde o diagnóstico, eu já esperava. Eu já sabia que eu ia ficar careca. Mas o meu oncologista, ele me deixou muito tranquilo com relação a isso. Aliás, eu queria que caísse meu cabelo, porque ele colocou de uma forma assim que ia ser a certeza de que o medicamento estava fazendo efeito.
Então eu precisava ver o meu cabelo caindo para ter certeza que o remédio estava fazendo efeito. Uhum. Mas mesmo assim, claro que eu fiquei muito sentida, né? Uhum. E o dia que eu acordei, que eu vi meu travesseiro com aqueles tufos de cabelo, falei, meu Deus do céu. E aí eu fui buscar o meu filho Renan na escola, coloquei um lenço, tipo uma redinha assim na cabeça e fui buscar, porque eu cheguei lá e ele, mãe, o que é esse lenço na cabeça? O que você está fazendo? Uhum. E eu, para filho, depois eu te explico. Eu falei, o cabelo da mamãe começou a cair, né? E aí vem aquela fase que parece que dói, parece que o cabelo pesa e a gente quer tirar, né? Então eu pedi para eles cortarem meu cabelo e o Renan achou o máximo, se divertiu, o Renan era muito novinho e eu me diverti com a diversão do Renan. A Clarissa cortou de boa só agora, né? Eu fiquei sabendo que ela falou para mim, ai mãe, foi tão ruim para mim cortar seu cabelo. Clarissa é sua outra filha. A Clarissa é minha filha, hoje com 19 anos. Ela falou, foi tão ruim eu cortar seu cabelo, me doeu tanto, mas eu fingi que estava feliz ali, porque eu vi que você estava tranquila, o Renan, né? O Renan era muito pequeno, não entendia. Porque ela, né, menina, tem e a Clarissa sempre foi muito vaidosa com os cabelos. E aí ela naquele momento vendo a mãe dela e essa força sua, então vinha dos seus filhos, vinha da sua família, vinha do seu marido, né? E o apoio psicológico, Cláudia, foi importante também para você nessa fase? Você recebeu esse acompanhamento? Você foi orientada também? Houve esse suporte? Recebi. Na clínica onde eu me tratei, tinha uma psicóloga, né? Mas eu tenho uma psicóloga que acompanha a nossa família há muitos anos, uma amiga maravilhosa. Posso citar o nome dela aqui? A Bernadette. A Bernadette me ajudou muito, né? Então ela me deu todo esse apoio, essa força para enfrentar, até porque eu tinha um medo muito grande de agulha. E eu não ia escapar das agulhadas, né? Verdade. E ela me ajudou nesse processo com a minha família, né? Meus filhotes. E ela te acompanhou e acompanhou toda a sua família também, e é importante essa rede de apoio, né? Além dos profissionais que vão acompanhar todo o tratamento teu, a importância da rede de apoio de familiares, de amigos, como você falou, porque muda de uma certa forma o contexto. Não dá para fazer de conta que nada está acontecendo, né? Mexe toda a dinâmica. Você não quer subir e colocar o lenço, né? Porque isso mexe, envolve toda a sua família, toda a sua rede de apoio, né? E ao mesmo tempo eles são fundamentais nesse acompanhamento contigo, não? Mexe com toda a dinâmica familiar, toda né? A dinâmica familiar. E a gente acha que eles estão bem, mas assim, eles continuam também com a vida dele, com os problemas dele, e ainda tem os mesmos medos, as mesmas angústias que eu tinha, as mesmas dúvidas, o medo, né, de repente vir a me perderem, né? Tudo isso também. E como é que foi para você nesse sentido, na época do diagnóstico, em relação à questão da espiritualidade? Você falou que agora é muito mais forte, né? Isso é muito mais claro. Não que antes não existia, mas hoje tem uma presença muito mais real e muito mais próxima de vocês, pelo que eu entendi. Mas como é que foi? Isso te ajudou também? Isso também te fortaleceu? Como que foi esse lado da espiritualidade para você e para sua família? Eu digo sempre você, os seus filhos e o seu marido, porque vocês se uniram muito mais no sentido desse enfrentamento da doença, porque você não enfrentou ela sozinha, eles enfrentaram junto com você, não foi? Como é que foi isso? E eu não falo só meu marido e meus filhos, né? Toda a minha família. Minha mãe, minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, minhas tias, minha madrinha. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu posso contar um pouquinho? Claro. O dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava com meu marido, minha filha e a minha sobrinha, que estava de férias em Campo Grande. Aí eu falei para o Marcelo, Céu, não vamos contar nada para minha mãe, não. Porque minha avó materna tinha tido câncer e a minha mãe, né, todo aquele cuidado, sofrimento. Minha avó não morreu em consequência do câncer. Mas mesmo assim, foi um sofrimento para minha mãe, né? E aí, eu não sei o que eu achava, como que seria o tratamento, porque eu pensei em omitir da minha mãe, para ela não sofrer. Achei que eu ia, não, a gente vai tratando, né, sem ela saber. Mas não teve como, né? Aí eu liguei para uma de minhas irmãs e aí à noite já estavam toda a minha família lá, né? E todo mundo querendo fazer alguma coisa, todo mundo perdido,
ficou todo mundo, sabe? A minha madrinha chegou em casa e foi passar minhas roupas. Olha só. Né? Eu acho que minha irmã fez um risoto até naquela noite. Meu marido foi pesquisar no Dr. Google, claro. Ele esperou eu dormir e foi escondido, não dormiu. Mas eu acho que ainda naquela fase de negação, achando que estava tudo bem, né? Fiquei lá com a família, na festa, comi o risoto, fui deitar e dormi, igual uma pedra. Não tive problema nenhum. Uhum. Ainda negando, né, de certo. Uhum. Ou também o fortalecimento que já estava vindo da sua rede de apoio, que é importante, né? Porque faz toda a diferença. Você ter pessoas que cuidem, que olhem por você. Em que saber que, na verdade, quando estão juntos, quando estão, a gente diz assim, de mãos dadas, né, a gente consegue muito mais fazer a travessia desse processo de tratamento, desse processo da doença que é tão sério e tão grave, não? Com certeza. Olha isso, tá vendo? Por isso, novamente, eu digo, reúnam toda a família, porque é importante a gente poder colocar aqui, para todos vocês que nos acompanham, de que os familiares, os amigos são muito importantes nesse processo todo do tratamento, né? E saber realmente que, na verdade, são todos juntos. Até porque o paciente saiba definitivamente que ele não está sozinho. Primeiro tem a questão da espiritualidade, tem a questão do tratamento e tem a família que está ali em conjunto. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com Viver com Fé e Saúde.